escola dominical, a lição de número 4, e nós vamos iniciar com uma oração ao Senhor. Pai amado, nós te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos transmitindo a Tua palavra. Senhor, abençoa as nossas vidas, Senhor, abençoa a minha vida, dá-me direção do Teu Espírito. E abençoa todos, Senhor Deus, que estão ligados conosco neste canal e que estão recebendo a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de entrar no assunto da lição, eu quero agradecer já de antemão a participação de todos os irmãos e queremos especialmente dar um alô para o nosso irmão Luiz, que está lá em São Luís do Maranhão, amigo do Isaac, né, que está participando dessa transmissão também. Que o Senhor Jesus abençoe o irmão Luiz. Então vamos lá. Começando a nossa lição de hoje. O título da lição é A Iluminação Espiritual do Crente. Vamos para o texto áureo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática diz o seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 15 a 23. Estarei fazendo a leitura nesse momento. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre e excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Nós vamos ver nessa lição, essa lição tem como objetivo geral esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então estaremos destacando a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientando a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressando o exemplo de exaltação em Cristo. Eu quero fazer uma breve introdução nesta lição, já que nós estamos começando a transmissão a partir dela, né? E eu quero fazer um resumo aqui do que já foi tratado nas lições passadas, mas serei breve e vou focar exatamente no texto da lição, no texto da semana, da leitura da semana, né? Que nós passamos nessa semana para chegar nessa lição. Primeiramente, queremos falar sobre as coisas espirituais que são discernidas espiritualmente. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, fala a respeito do homem espiritual, que só ele que pode entender as coisas de Deus. Então, para que nós possamos compreender o que Deus está nos falando nessa lição e continua nos falando, e para que possamos entender também o propósito de nós, como crentes, estarmos servindo a Deus, é necessário primeiro esse entendimento, a questão da natureza espiritual e da natureza carnal, né? Então, 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz o seguinte: entretanto, o homem que não tem o Espírito Santo não pode entender, nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parece-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual.
O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Então, é isso, para que nós possamos entender a palavra e o que nós vamos tratar aqui, precisamos saber que estamos falando de coisas espirituais. Não vamos tratar aqui de coisas materiais, mas estaremos no âmbito do mundo espiritual, do reino do Senhor Jesus. E dentro desse contexto de homens espirituais que todos nós somos, né? Porque não há distinção diante de Deus, não há distinção de macho nem de fêmea, nós somos todos o homem espiritual. O crente, ele tem uma promessa de conhecer o Deus a quem ele serve face a face, né? Nós não estamos servindo a uma filosofia, a uma ideia ou a um sonho, uma utopia, mas servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus que é o Criador dos céus e da terra. E Ele nos chamou para que nós fôssemos participantes do seu reino de luz. E Ele nos deu uma promessa de que nós vamos vê-lo face a face. Hoje nós não o conhecemos, mas nós vamos vê-lo face a face, né? Então estamos aqui, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, diz: de igual modo, agora só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo num espelho embaçado. Mas o dia chegará quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como eu sou conhecido. Então, não precisamos nos preocupar se algumas coisas nós não entendemos, se algumas coisas dessa lição talvez fique ainda obscuro para alguém. Mas uma coisa é certa, um dia nós teremos o conhecimento perfeito, porque estaremos face a face com Deus. Nós o veremos como Ele é, né? O evangelista João diz isso, o escritor diz isso, que nós o veremos face a face. A terceira coisa é que Deus, Ele é infinito e Ele é o Todo-Poderoso. Infinito no seu poder, Ele nos distribuiu também, através do Senhor Jesus, o poder para nós vivermos nesse reino espiritual, nesse reino de poder. E para que nós pudéssemos ser participantes do poder de Deus, o Senhor fez uma obra maravilhosa e miraculosa em nossas vidas. O maior milagre que Deus transformou, que Deus operou na vida do ser humano, que Ele opera ainda hoje, é a transformação através da salvação, onde Paulo diz lá em 2 Coríntios, né, capítulo 5, 17, que diz: se agora alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então agora nós temos a percepção das coisas espirituais e nós tivemos uma transformação, uma mudança de vida. Nosso coração foi transformado, nós agora temos uma nova maneira de pensar e nós pensamos segundo os propósitos de Deus, segundo a mente de Cristo. No quinto ponto aqui que nós vamos falar, nós agora não somos mais do mundo. O Senhor nos trouxe para fora, Ele nos trouxe para fora deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Foi assim que Jesus falou, né, na sua oração. Então, o Senhor nos dá agora uma garantia de que nós temos um poder de vencer a própria morte. Se nós fôssemos ainda pessoas naturais, homens naturais, nós estaríamos simplesmente perdidos e sujeitos ao poder da morte. A morte, a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Então, a morte para o crente, ela não representa um perigo, não representa uma tragédia, mas a morte para o crente é a entrada na vida com o Senhor, é a entrada na presença de Deus. E a Bíblia diz que nós vamos triunfar sobre a morte, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, 56 e 57, diz que nós vamos proclamar, quando nós passarmos para os céus, quando nós entrarmos no céu, nós vamos poder dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Né? E lá diz que graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, também sobre a morte, sobre nós mesmos, sobre a nossa carne e finalmente sobre a morte. E outro fato é que as pessoas no mundo não têm esperança de vida eterna, não têm esperança de salvação. Por isso elas têm dúvidas, têm medo, né, a respeito do que vai ser a sua vida no futuro. Mas nós não temos essa
dúvida não podemos ter em nossos corações, nós que somos salvos. Por quê? Porque o Senhor nos garante que assim como Ele ressuscitou e Ele saiu deste mundo e foi para a glória do Pai, nós também sairemos deste mundo. Nós iremos mudar de país, né? Nós iremos mudar dessa dimensão de sofrimento para a glória do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 14, versículo 13, 14, diz o seguinte: e agora, irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os irmãos que já morreram. Então, irmãos, essa é a nossa esperança. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós nos tornamos cidadãos dos céus, a nossa pátria não é aqui e nós um dia estaremos com o Senhor. Nós vamos ressuscitar. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. É a palavra de Deus que diz isso para nós, né? E depois os vivos seremos arrebatados e transformados para estar com o Senhor. E ainda por último, e não menos importante, é o fato de que o Senhor, quando nós entramos no reino de Deus, nós estamos numa batalha contra o reino das trevas, que é dominado por Satanás. Mas o Senhor nos dá certeza de vitória contra o nosso inimigo, porque a Bíblia diz lá, né? O Senhor Jesus disse em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós somos igreja de Cristo, nós temos o poder de Deus para vencer, para lutar e para vencer as hostes infernais da maldade que se levantam contra o povo de Deus, né? Então, é isso que nós agora vamos passar a discorrer nessa lição. Essa iluminação que o Senhor nos dá, a iluminação espiritual que é necessário para cada crente, né? E nós vamos falar aqui o que Paulo, logo no começo do capítulo 1 de Efésios, que nós estamos estudando, ele fala sobre ações de graças, ele fala sobre a oração intercessora e a confissão de louvor e exaltação, onde nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, a buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança. Importante, né? Herança divina, importante a gente ter certeza disso, da nossa chamada e da nossa herança divina, e entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então, passando para o tópico 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Paulo, então, ele fala que nós precisamos, como salvos, ser iluminados para compreender esses assuntos que vamos falar aqui, né? Então, primeiramente, ação de graças e intercessão. E o apóstolo Paulo, ele começa a dar graças a Deus pela vida dos eleitos, né? No capítulo 1, versículo 16, ele dá graças a Deus. Ele diz que não cessa de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós das minhas orações. E por todas as bênçãos espirituais, tais como a eleição. Fomos eleitos por Deus, né? A Bíblia diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Fomos predestinados para ser salvos. A predestinação é para todo aquele que crê. A Bíblia fala que muitos são chamados. Deus chamou a todos, mas poucos foram escolhidos. Porque são escolhidos aqueles que deram ouvidos à palavra. Jesus, o apóstolo João, no seu evangelho, ele explica, né, a respeito de que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. A filiação, então agora somos filhos de Deus, certo? E o dom do Espírito Santo, que foi nos concedido. A presença do Espírito Santo na nossa vida é que vai fazer com que a gente entenda, porque quem vai nos explicar a respeito de Deus? Como é que o homem espiritual vai ter completa percepção das coisas espirituais? Através do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. O nosso espírito, né? E vai estar sendo
iluminado pela presença do Espírito Santo em nós, para que nós pudéssemos compreender. Então, o apóstolo Paulo, ele está ciente de que o evangelho é maravilhoso, mas é impossível alguém perceber a glória desse evangelho se ele não tiver a iluminação do Espírito Santo. Né? Não vai conseguir entender a palavra. E às vezes as pessoas falam com a gente isso, né? O povo é louco. E é assim mesmo, a Bíblia está falando que é assim mesmo. O homem natural não consegue entender, para ele parece loucura. Mas quando ele ouve a palavra, e a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando ele ouve a palavra, ele dá lugar ao Espírito Santo, aí descortina na sua frente, né? Saem as trevas, e ele passa a ver a luz, e ele passa a entender o propósito do Evangelho. Então, por isso Paulo está intercedendo para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos estar perdendo tempo. Poderemos ter todo o conhecimento a respeito da Bíblia, né? Conhecimento esse intelectual, é possível que alguém leia as Escrituras, consiga saber a posição dos capítulos, conhecer a história dos livros, conhecer a história dos autores, né? Dos escritores que compuseram os livros da Bíblia. É possível que uma pessoa estude até teologicamente a Escritura e consiga saber que existem várias dispensações, várias informações, alianças que o Senhor Deus fez com o seu povo, e consiga entender até a respeito das profecias. Mas se ele não tiver a iluminação do Espírito Santo, ele vai ser simplesmente um estudioso, né? O Senhor Deus quer que a gente compreenda, não adianta ler, não adianta apenas conhecer. Eu conheço as Escrituras, mas você tem o testemunho do Espírito Santo na sua vida que te dá essa revelação, essa sabedoria. É isso que nós precisamos ter, né? Presença do Espírito Santo na nossa vida. Entrega o teu coração ao Senhor. Se você ainda não dispõe, se você ainda tem essa dificuldade de entender as Escrituras, entrega o teu coração ao Senhor. Chama, né, a presença do Espírito Santo, que deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. Porque uma coisa que é importante, quero fazer um parênteses aqui para clarear um pouco o pensamento. Não basta conhecer Jesus como Salvador. É preciso conhecer Jesus, ter Jesus como Senhor na sua vida, aquele que direciona os seus passos. E isso é através da ação do Espírito Santo. Você pode até ter levantado a sua mão. Eu sei que Jesus é Salvador, eu sei, né? Mas o importante é você deixar Jesus dirigir a sua vida, o Espírito Santo agir no seu coração e te dar entendimento, né? Então é isso lá. Vamos passar para o subtópico 2, onde está dizendo aqui a esperança da vocação. Paulo, então, ele intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem, de terem consciência de qual é a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Infelizmente, muitos crentes não sabem os direitos que têm em Cristo Jesus, como filhos. Nós temos direitos dados por Deus. Nós podemos, por exemplo, o Senhor Jesus disse, vocês não têm nada ainda porque vocês não pediram. Pedi para que o vosso gozo se cumpra. O Salmo 145, até lemos ele ontem, né, fala que Deus cumpre o desejo do coração daqueles que o temem. Então, às vezes, nós vemos crentes que fazem assim, mas eu não mereço. Eu não mereço essa bênção de Deus. Eu nem sei se eu posso pedir isso para Deus, né? Verdade que nós não merecemos. Até porque a salvação, o próprio apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, né? Nós vamos, quando estiver estudando o capítulo 2, nós vamos ver isso, que nós somos salvos de graça, não é por mérito nenhum, né? Então ninguém merece nada. Mas, como filhos, nós agora temos direitos
que o Pai nos deu. Então, aqui nós precisamos conhecer isso, os privilégios da nossa vocação. Nós não fomos chamados apenas para seguir a Deus e ir aos trancos e barrancos, né? Sofrendo aqui, cai aqui, levanta lá. Não, o Senhor quer que a gente ande com inteligência. O salmista diz lá no Salmo 101, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. O crente tem que colocar o seu pensamento, o seu raciocínio para funcionar. E como é que funciona? Quando você lê a palavra e o Espírito Santo ilumina e você passa a entender o seu direito de filho, né? E aí você para de ficar assim, ai meu Deus, mas eu estou sofrendo tanto. Irmãos, o sofrimento faz parte da vida do cristão, mas o sofrimento é para nosso aperfeiçoamento, é para nós nos gloriarmos no Senhor. A palavra de Deus fala isso, que é para a gente se gloriar nas aflições e no sofrimento, e não ficar se lamentando, ai, eu estou sofrendo, ai, que luta, ai, que... Não, não é isso. O propósito não é esse. Deus não nos chamou, né? Muitas vezes nós somos conduzidos ao deserto. Nós, como crentes, nós passamos pelo deserto, mas o deserto é uma escola para nós nos aperfeiçoarmos, né? Ao invés da gente ficar perguntando, Deus, por que, Senhor? Para que isso? Por que eu tenho que passar por isso? Pare para pensar, use a sua inteligência, olha o que a palavra diz. De repente, você não está sendo correto com Deus, de repente, você não está obedecendo a Deus, talvez você ainda tenha aqueles costumes do passado, né? Aquelas coisas que você acreditava antigamente. Às vezes a gente encontra ao longo da vida cristãos que ainda têm aquelas superstições lá do passado, né? Tem gente até que não passa debaixo da escada, o outro tem medo do gato preto na sexta-feira 13, né? E a gente encontra pessoas assim. Mas nós não estamos mais nesse plano aí de ignorância espiritual. Nós temos inteligência espiritual agora, para nós entendermos o que o Senhor está falando, né? Então, Deus, Ele nos dá essa esperança em 3 aspectos. Primeiramente, Deus chamou pessoas no passado, certo? Então, todos nós tivemos um passado em que nós éramos ignorantes a respeito de Deus. Mas a luz iluminou o nosso coração, né? O nosso Deus iluminou o nosso entendimento. E agora nós estamos em outra dimensão, numa dimensão de glória, de iluminação do Espírito Santo. Ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. E todos os santos que já passaram, e todos os irmãos que já dormem no Senhor, eles passaram por esse processo, né? E Deus chamou lá Abraão, que foi o pai da fé, e a partir de Abraão, Deus o chamou para que ele fosse uma bênção, e que nele fosse ele fosse a parte abençoadora de todas as nações da terra, né? Assim também Deus nos chamou, para que nós sejamos bênção, recebamos as bênçãos do Senhor, mas que nós sejamos multiplicadores dessa bênção. A segunda parte, B, né? A chamada abrange serviço e santificação no presente. Então, estamos vivendo agora numa época em que nós temos um trabalho a fazer. Nós somos obreiros do Senhor. Obreiro não é apenas o consagrado lá, chamado pela igreja, né, ungido, escolhido para ser um diácono, um presbítero, um pastor, o que seja. Todo crente é um obreiro, foi chamado para servir, né? Não foi chamado para ficar aí, eu vou ficar deitadinho no meu lugar aqui, quietinho aqui, que Deus está me abençoando, eu estou servindo a Deus, eu não faço nada de errado, e tudo bem, fico na minha, né? Não, nós fomos chamados para servir. Então, como eu disse, Jesus disse que nós fomos chamados para que possamos dar frutos, e frutos com abundância, né? E santificação. Hebreus diz lá, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, certo? Depois, nós temos que viver, né? Como nós fomos chamados para serviço e santificação, nós temos que viver um viver irrepreensível e em comunhão com Deus e andar de modo digno dessa nossa vocação. Nós temos um testemunho a dar, certo? Nós temos um testemunho a dar para o mundo. E em terceiro lugar, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Eu falei aqui no início, nós temos essa esperança. Nós não vamos entrar nessa história das pessoas que não têm esperança. Morreu, acabou. Não, morreu, começou a nova vida eterna, né? Que hoje nós estamos já desfrutando dela aqui.
Porque nós não estamos esperando que um dia, quando nós morrermos, aí nós vamos começar a desfrutar das bênçãos de Deus. Paulo, falando a Timóteo, ele disse, toma posse da vida eterna. Né? Então, agora, ainda, como eu disse, ainda que esteja em alguns momentos algumas coisas confusas, né? A gente chega um momento que a gente fala, Senhor, eu não estou entendendo. Mas nós não precisamos entender, nós precisamos crer. Né? Porque hoje nós estamos vendo uma imagem, ainda que uma imagem que seja meio como se olhasse no espelho, né? O espelho daquele tempo, que não era os espelhos que nós temos hoje, que a gente vê tudo claramente, mas lá no tempo de Paulo, o espelho era de metal, era um metal polido, e que nem sempre ele dava uma imagem perfeita, porque ele era embaçado, mas ele usa essa figura, né? Mas ele diz que um dia nós vamos vê-lo face a face. Então, toda a parte obscura vai acabar e nós vamos estar na presença de Deus. E o terceiro subtópico desse primeiro tópico diz, as riquezas da glória da sua herança. Paulo, ele se preocupa e ele ora ao Senhor para que as pessoas tenham entendimento. Então, nós precisamos servir a Deus com o nosso entendimento, com a nossa mente, né? Não ter mais a mente do mundo. Então, ele fala aqui sobre a sua herança que os crentes receberam de Deus, os eleitos receberam de Deus. E é isso que eu disse, você não tem noção do seu direito em Cristo. Você não tem noção da sua herança no Senhor. Você precisa conhecer, né? Que o Senhor deu esse direito para você. E também fala sobre as riquezas. As riquezas referem-se às bênçãos maravilhosas que acompanham a salvação, tais como perdão dos nossos pecados. Os fariseus, naquele tempo de Jesus, eles achavam o cúmulo do absurdo Jesus perdoar pecados. Eles diziam, quem pode perdoar pecados? É só Deus. Mas eles falavam assim porque eles não receberam Jesus como Deus. Eles não viam em Jesus o Messias, mas nós que sabemos que Jesus é Deus, Jesus tem poder para perdoar. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor perdoa, nos purifica. Né? Então, o perdão dos nossos pecados não tem mais acusação. Romanos capítulo 5, né? 5 que diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Né? Romanos diz, não importa se eu errei o capítulo aqui, não tem problema. Mas Paulo diz que não há mais condenação, né? É 5 ou 8, eu estou me confundindo, é capítulo 8. Então, não há mais condenação, você não tem que ficar, mas no passado eu fiz tanta coisa errada, mas lá quando eu não era crente, meu Deus, eu fiz... Mas o Senhor já te perdoou, a não ser que você ainda não tenha essa certeza de perdão. Então, se você não tem, faça isso logo. Vá buscar a Deus e vá se arrepender dos pecados dantes cometidos na ignorância. Nós estamos falando de inteligência, não estamos mais falando de ignorância. Nosso tempo agora é de inteligência, é de colocar a sua inteligência espiritual para funcionar. Né? E aí sim, você vai poder participar das bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Porque, como eu disse, a vida eterna já começa a ser desfrutada aqui, porque você tem a comunhão com Deus, você tem o direito de orar e entrar diante do trono da graça. Né? O trono de Deus, você entra através da sua oração e você fala com Deus, Deus te atende. Mas essas coisas são misturadas com a realidade humana, né? Que nós somos pessoas humanas e nós vivemos neste mundo. Então, nós sabemos que somos cidadãos dos céus, mas nosso viver está aqui. Nós estamos, né, vamos dizer assim, nosso espírito, nossa alma está no céu, na glória de Deus, no reino celestial. Paulo diz que nós fomos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas vamos dizer, os nossos pés estão na terra. Então, a nossa natureza humana está aqui ainda. E volta e meia nós estamos envolvidos em problemas, em situações que as nossas emoções querem nos tirar, né, querem nos trazer a lembrança que nós somos desse mundo e quer fazer com que a gente fique aqui. Mas o nosso espírito, ele precisa estar pronto, como Jesus disse. A carne é fraca, mas o espírito pode estar pronto, né? Mesmo a carne sendo fraca. Então, nós não vamos deixar prevalecer a nossa carne, mas vamos deixar prevalecer o nosso espírito, certo? E então, nós temos essas bênçãos. Mas bênçãos maiores e melhores, porque
também nós costumamos usar, né, aquela expressão que dias melhores virão, o melhor de Deus está por vir. Sim, e aí às vezes a gente se limita a pensar que o melhor de Deus é apenas uma posição financeira melhor, ou uma situação profissional privilegiada, ou uma posição social mais alta, e a gente se limita a isso. Mas, na verdade, o melhor de Deus que está por vir é a vida eterna, porque a Bíblia diz que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Então isso não tem preço, não tem comparação com nada dessa vida. E o apóstolo Paulo, ele ainda diz assim que as tribulações do presente século não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então isso é o melhor de Deus que está por vir realmente, né? Não vamos nos limitar que, sim, o melhor de Deus é que eu vou ficar bem, vai passar a crise, vai passar a situação, nós vamos sair dessa, né? O melhor de Deus é melhor ainda, muito, muito, muito mais. Paulo fala as coisas que o olho não viu, o ouvido, não é Paulo, desculpa, mas é verdade, Paulo mesmo. As coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, não limite isso a apenas coisas materiais, porque essas coisas vão passar, vão ficar aqui, você não vai levar nada disso, né? Quando você passar para o outro lado, você vai sozinho. Tudo que você construiu, tudo que você fez, tudo que você conquistou, todo o sucesso profissional, vai ficar aqui. Lá no céu é outra dimensão. Aí sim nós estaremos realmente provando o melhor que há de vir para nós, né? O melhor de Deus. Aí tomaremos posse dessa herança que já está preparada antes da fundação do mundo. Deus ainda não vai preparar. Deus está preparando. Já está preparado antes da fundação do mundo, né? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Então, nós vimos que nós devemos louvar a Deus, glorificar a Deus pela eleição, certo? Pela iluminação que Ele nos deu para nós conhecermos essa esperança do seu chamado e essas riquezas que fazem parte da nossa herança, tanto na nossa vida aqui, como na nossa vida futura com o Senhor. Glória a Deus. Agora vamos passar para o segundo ponto da lição, que é a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Nós vamos falar então do poder de Deus, Deus é onipotente. O que significa isso? Ele tem todo o poder. E o Senhor Jesus também, né? Ele disse que ele foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Então, nós vamos falar sobre essa sobre-excelente grandeza do seu poder. Esse poder que opera em favor dos crentes e que opera também na vida do crente, porque Jesus disse lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o Senhor Jesus nos deu poder. Poder para quê? Para sermos pessoas cheias de fama? Para sermos pessoas poderosas, né, que chegam e fazem? Não, para testemunhar, porque para testemunhar é preciso poder de Deus. Os apóstolos, antes de receber o Espírito Santo, estavam fechados lá dentro do cenáculo, com medo dos judeus, com medo do que ia acontecer. Eles também passaram o seu momento de dúvida, de incerteza, porque eles ficavam ali, né? Eles estavam de portas fechadas, eles sabiam que lá fora estavam os romanos e estavam os judeus que incitavam os romanos para combater a igreja do Senhor. E eles estavam passando por um momento, mas no 10º dia que eles estavam ali, cumprindo o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles, né? E eles vieram e tiveram força e poder. E Pedro, logo após aquele grande movimento do Espírito Santo, e que as pessoas ouviram o barulho e correram para lá, Pedro levanta cheio de poder de Deus e faz uma pregação, e naquele dia 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus, né? Então é esse o poder que nós precisamos receber de Deus. Então vamos falar aqui a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele ora então para que os salvos pudessem entender a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. É isso, irmãos. Conhecer que Deus é o Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, né? E nós estamos aqui envolvidos nesta glória de Deus, do poder de Deus. Então,
esse sobreexcelente é traduzido de uma forma adjetivada, que significa extraordinário. Depois, ele fala sobre a grandeza, né? A expressão seguinte, que significa grandeza, que objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não há poder no mundo que possa superar o poder de Deus. O inimigo, Satanás, ele tem o seu poder, mas ele não é o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é você, sou eu, somos nós, né? A igreja, nós vamos falar ainda um pouquinho sobre isso, mas igreja não é a organização. Igreja é o corpo de Cristo, igreja é o organismo vivo, do qual eu e você somos membros. Não importa a denominação, não importa o lugar onde você esteja, você aceitou a Jesus como seu Salvador, você é um filho de Deus e você é um membro da igreja triunfante, que um dia vai deixar essa terra, que um dia vai ser tirado desse lugar de tormento, desse lugar indigno de estar o povo de Deus, né? Como a gente vê lá em Hebreus, que os santos do passado, os heróis da fé, o mundo não era digno deles. E a igreja do Senhor está aqui, e o mundo não é digno dessa igreja, porque enquanto a igreja está aqui, anunciando uma vida de santidade, uma vida de adoração a Deus, o mundo quer fazer com que os padrões morais, os padrões espirituais determinados por Deus para a nossa vida, sejam jogados no lixo, né? Sejam abandonados e as pessoas possam viver a sua maneira, fazendo tudo o que lhes apraz, sem considerar a Deus. Então, esse mundo não é digno da igreja, por isso a igreja vai ser tirada da terra, né? E nós sabemos disso, estamos aguardando esse momento que o Senhor vai vir nos buscar. E, por último, o termo dinamis, que é traduzido por poder, indica efeitos miraculosos que requerem força fora de medida. Certo? Então, a repetição desses termos todos, ela indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então, todo esse poder não é para fazer show, não é para fazer espetáculo, para mostrar, né, como os homens têm esse costume de demonstração de força, né, de demonstração de capacidade intelectual, de fazer movimentos onde as pessoas vão assistir o talento musical de alguém, né, e outras coisas que acontecem, a oratória dos políticos, né, que gostam de reunir as pessoas para ouvir. Não estamos falando de nada disso. Tudo isso acaba aqui, porque nós vemos como foi com Herodes, né? Herodes lá, no tempo anterior a Jesus, ele fez uma prédica muito bonita e todo mundo aplaudiu e ainda disse, isso aí é voz de Deus, não é voz de homem. E ele se inflamou com isso, ele achou, eu sou o mesmo cara, eu sou bom. E a Bíblia diz que ele morreu comido de bichos, porque ele não deu glória a Deus. Então, o poder não é para nós nos exaltarmos, mas o poder é para nós nos humilharmos e sermos transformados e sermos salvos, né? E assim, somente esse poder tão grande pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e na riqueza da herança. Por isso que nós temos, né, alegria no coração de saber que nós somos herdeiros dos céus, que um dia estaremos no Senhor, né? Somente Deus que nos deu essa liberdade de nós louvarmos ao seu santo nome. No subtópico 2, nós vamos falar sobre a força do poder divino. Vamos ver aqui que Deus, ele, segundo a operação da força do seu poder, ele está agindo em nós, né? O apóstolo Paulo fala isso usando 3 vocábulos gregos. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e que também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, iskos, que indica o poder inerente de Deus. Então, a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. E, para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo, né? Cristo ressuscitou pelo poder de Deus. A ascensão e o seu assentar à direita de Deus nos céus foi pelo poder de Deus,
ok? E a sua elevação acima de todo domínio. Lá, Paulo, quando ele discorre sobre isso, ele fala que Deus lhe deu um nome, Deus ao Senhor Jesus, um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Então, o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída, né? Houve um versículo aqui que eu não falei, que a excelência desse poder está em vaso de barro, que somos nós, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, é isso que nós temos no nosso coração, essa certeza que o poder não é nosso, é de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, nós podemos orar e as enfermidades são curadas. Em nome do Senhor Jesus, nós podemos expulsar os demônios e as pessoas são libertas. Em nome do Senhor Jesus, nós falamos a palavra e essa palavra penetra no coração como uma flecha que alcança a necessidade da pessoa, mesmo que a gente não esteja vendo essa pessoa, mesmo que a gente não esteja contemplando e não conheça qual é a necessidade, mas o Senhor usa a nossa boca e nós falamos a palavra e essa palavra vai como uma flecha e acerta o alvo, né? Vai lá e faz o que lhe apraz, como diz a palavra do Senhor. Ela vai lá e eficazmente atua no coração da pessoa. Então, que o Senhor Jesus continue nos dando essa iluminação para entendermos esses fatos. E vamos falar agora o terceiro e último tópico, que fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação, né? Então, vamos ver o que nós temos aqui no primeiro subtópico, onde fala que Cristo é a primícia dos que dormem. A base da nossa fé, né, é a ressurreição de Jesus. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento, ele descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Então diz que Deus, ele ressuscitou dos mortos e rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Essa é a nossa certeza, porque Cristo ressuscitou. Todas as religiões do mundo têm um líder espiritual que fundou a sua religião. E se você for buscar, se você for pesquisar em todos os lugares onde essas pessoas viveram, você vai encontrar lá, além da casa onde o tal líder nasceu, você vai encontrar também o túmulo onde ele foi sepultado, onde ele se encontra, onde se encontram os seus restos mortais. Mas se você for lá na cidade de Jerusalém, se você for em Belém, você vai ver lá o lugar onde pela tradição, o lugar onde Jesus nasceu. Mas se você for em Jerusalém, você vai ver um sepulcro aberto e que não tem ninguém lá dentro. E está escrito assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então essa é a glória do Evangelho, é a glória do crente, a certeza que Jesus ressuscitou, ele não ficou aqui, ele é o Todo-Poderoso, ele foi para o céu. Ele não está, né, como os demais aí, aguardando em algum lugar uma purificação, alguma coisa para que ele suba de nível e melhore de espiritualidade. Não, o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso Deus, que ele veio aqui e assumiu a forma humana, viveu entre nós, ele não é apenas um mestre, ele é o Senhor da glória, ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, e ele veio, mas ele habitou entre nós. Como disse o escritor João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o Senhor Jesus a quem nós servimos, a quem nós falamos hoje, né? O Senhor Jesus, Rei da glória. Então, ele aqui é descrita a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, né, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Então, a ressurreição dos crentes, ela é fundamentada na ressurreição de Cristo. Tá? 1 Coríntios 15, 20 e 21 diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram.
Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Senhor Jesus, né? Então ele é a garantia de que nós também seremos ressuscitados, os que dormem em Cristo. Por isso também o cristão não tem desespero quando parte um dos seus, né, dos seus entes queridos, parte pela morte. Nós já passamos por isso. Nós já tivemos, né, a perda dos nossos pais, de um filho, dos avós, né, dos sogros. Meus sogros também já partiram para o Senhor. E a nossa lembrança deles é uma lembrança agradável de servos de Deus que viveram e serviram ao Senhor, e que um dia nós vamos vê-los. Nós vamos estar lá, né, juntamente adorando a Deus com eles também, porque eles já estão aguardando a nossa chegada. Nós temos essa esperança. Então, quando enfrentamos a morte, não é motivo de nós ficarmos desesperados. Nós sabemos, nós vamos nos ver de novo. Até breve, né? Quando nós deixamos os nossos mortos lá no cemitério, nós dizemos, até breve, nós iremos nos encontrar na glória. E todo crente precisa ter essa esperança. Então, se você ainda sofre, ainda chora pelo seu filho que já partiu há tantos anos, para com isso, passa a lembrar, se ele partiu salvo com o Senhor Jesus, ele está bem, está descansando com o Senhor. A Bíblia diz que é bem-aventurado os mortos que agora morrem no Senhor, para que descansem do seu trabalho, né, e suas obras o sigam. Então, não se preocupe com quem já foi. O Senhor Deus é que sabe todas as coisas, né? E agora nós podemos ter essa certeza, nós devemos ficar firmes nessa certeza, que um dia nós vamos ressuscitar, se nós permanecermos fiéis a Ele, né? Cristo, então, no subtópico 2, Cristo foi elevado à direita de Deus. Paulo, ele reforça isso para nós. O poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus, né? Aqui está em foco o quê? A ascensão de Cristo, certo? Em referência à promessa messiânica. A palavra de Deus falava isso, que o Senhor ia ser colocado, né? O salmista fala isso no Salmo 110. Eu tenho posto o Senhor à direita nos céus. Eu até vou ler o versículo todo aqui, que o nosso versículo está só com uma primeira parte, né? Pondo à direita dos céus, mas é uma referência ao Salmo 110, onde fala que disse o Senhor ao meu Senhor. Deus, ele, usando o salmista aqui, nessa profecia, né? Que é uma profecia, onde ele fala a respeito do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se em seu trono à minha direita, eu derrotarei todos os seus inimigos, e eles serão humilhados diante de você. Isso referia-se ao Senhor Jesus, né? Olha lá, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso aqui é uma referência clara ao Senhor Jesus. Deus, o Pai, falando que Jesus iria ser colocado à sua mão direita. E é isso que Jesus está fazendo hoje. Ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, né? O grau de exaltação de Deus, aqui, olha, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade única representa o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Então, Jesus também, quando ele morreu, ele não estava ali sendo condenado. A morte de Jesus não era condenação, apesar de a morte na cruz representava a mais dura condenação para um ser humano. Mas quando Jesus morreu na cruz, não era a condenação dos homens que ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo a força dos nossos pecados, a culpa dos nossos pecados. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus levou sobre si os meus pecados, as minhas transgressões. Cada um de nós, né, tem ali em Cristo o sacrifício pelo seu pecado. A Bíblia dizia já, a alma que pecar, essa morrerá. E também dizia, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Jesus fez isso por nós. Jesus morreu para que nós fôssemos perdoados, né? As chagas de Jesus representam ali o sofrimento que era nosso.
as chicotadas que Jesus recebeu na cruz do Calvário seria o castigo que Deus aplicaria nas nossas vidas. Simboliza isso, né? Que nós teríamos esse castigo pelos nossos pecados. Mas Jesus levou sobre si. E então, nós vamos ver aqui que... Nós vamos ver aqui que esse triunfo, ele também está assegurado aos salvos, né? Olha lá, 1 Coríntios 15, capítulo que eu já citei, 56 e 57. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não temos mais que temer a morte física. Essa morte física que era a culpa, né, pelo pecado. Porque lá no Éden, quando o Senhor Deus falou para Adão que se ele comesse, ele desobedecesse comendo do fruto da árvore que estava no meio do jardim, que ele não deveria comer, ele morreria, eles morreriam. E lá, naquele momento, eles não morreram a morte física. Lá eles morreram espiritualmente, foram separados de Deus, foram lançados para fora do jardim. Mas com o passar do tempo, começaram a surgir as consequências, né? A gente vê quando Caim matou Abel, a primeira pessoa a morrer, e foi um inocente que morreu na face da terra, né? Mas a partir dali, a morte entrou no mundo. Então, o apóstolo discorre sobre isso. Pelo pecado entrou a morte no mundo. Mas, pela morte do primeiro Adão, né? Pelo primeiro Adão entrou a morte. Mas pelo segundo Adão, que é o Senhor Jesus, entrou a vida. Então, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando. E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. O direito à árvore da vida é só para aquele que é fiel ao Senhor, é só aquele que persevera até o fim, é só aquele que obedece ao Senhor e à sua palavra, né? Muitos, a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A porta é estreita e são poucos os que acertam por ela, porque do outro lado a porta é larga e são muitos os que chegam, né? Muitos os que entram nela. Mas o Senhor quer que a gente continue no caminho estreito, que a gente chegue lá na porta estreita e entre nessa glória maravilhosa de estarmos lá onde nada mais vai nos atingir. Eu disse que nós agora temos bênçãos de Deus, nós já desfrutamos da certeza da vida eterna. Como disse Paulo, toma posse da vida eterna. Saiba disso, você tem a vida eterna, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus falou isso, né? Então, nesse sentido, mas no sentido maior, no sentido pleno da expressão, nos lugares celestiais, nós vamos estar na presença do Senhor para todo sempre. Então, essa obra que Deus fez na vida de Jesus, Ele vai fazer na nossa vida também. Cristo, terceiro e último subtópico, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir, né? Então, existem poderes no mundo espiritual existe o poder de Deus e existe também o poder das trevas. Como eu disse, Satanás tem lá o seu poder, mas ele não tem todo o poder, porque todo o poder foi dado ao Senhor, né? O Senhor Jesus foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. E também esse poder foi dado à igreja. O Senhor nos capacitou para que a gente possa ir, né, e libertar os cativos, promover a salvação, anunciar a salvação, proclamar liberdade aos cativos, não é isso? Tudo isso o Senhor nos capacitou a fazer, como o Senhor Jesus veio fazer. E Jesus também disse que obras maiores do que ele nós faríamos, porque ele ia para o Pai e ele deixou a sua igreja, né? Então hoje nós vemos a igreja do Senhor capacitada, totalmente orientada pelo Senhor e autorizada
a realizar obras maiores do que o Senhor fez, né? Porque Ele nos deu esse poder. Então, o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Eu quero parar um pouquinho aqui para a gente falar sobre a igreja, né? Igreja, nós podemos vê-la como organização, e é o que as pessoas pensam. Igreja, uma organização, uma pessoa jurídica estabelecida, né? Aqui no nosso país, as igrejas têm uma identidade empresarial, porque elas têm um número lá que se chama CNPJ. Então, ela existe, ela é uma pessoa jurídica. Mas nós não estamos falando dessa pessoa jurídica, nós estamos falando do organismo vivo, chamado Corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, né? Composta por cidadãos dos céus. E Paulo, ele fala que a nossa cidade não é aqui. A nossa cidade não está aqui. Nós somos loucos mesmo. Nós somos loucos quando falamos isso, né? As pessoas pensam, esse povo é doido. Vai para onde, né? E quando nós sairmos daqui, não serão os discos voadores que vão nos tirar, não. Como também, né, as pessoas pensam, um dia vai vir os discos voadores, aí vão levar uma porção de gente para um outro mundo. Vocês não sabem de nada, né? Como diz aí, sabe de nada, inocente. É o Senhor Jesus que vai vir arrebatar a sua igreja. Hoje as pessoas falam tão mal da igreja, né? Por causa dos maus testemunhos que infelizmente existem na organização igreja. Ela é uma empresa, né? E ela é administrada por seres humanos que muitas e muitas vezes têm dado um mau testemunho. Mas lá no tempo de Jesus também tinha um mau testemunho lá, né? Vocês sabem da história de Judas? Quem era Judas? Um camarada que o Senhor colocou fé nele, Senhor Jesus colocou fé nele, trouxe ele para ser o tesoureiro da obra, não é isso? E o que João fala a respeito de Judas? Que ele era ladrão e que ele roubava o que era colocado na bolsa das ofertas que Jesus recebia. Então, isso não é novidade no meio do povo de Deus. E Jesus também falou a outra parábola do joio e do trigo. Foi plantado um campo de trigo, mas veio o inimigo de noite e semeou o joio. E depois nasceu o joio no meio do trigo. E como era difícil de separar a plantinha do trigo da plantinha do joio, o lavrador, o dono da terra, disse para o agricultor assim, não arranca não, deixa aí. Lá na época da colheita, nós vamos separar, porque lá quando aparecer o fruto, aí não tem confusão. Né? O trigo, ele pode estar misturado, o joio pode estar misturado no meio do trigo, mas na hora da colheita, o fruto é diferente. Então, é isso que faz a diferença. É isso que nós também não nos importamos com as pessoas que estão falando contra a igreja, contra os maus obreiros, contra os maus administradores do trabalho do Senhor, porque sabemos que vai ter uma colheita. Tá? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, o joio vai ser deixado para trás. Vai ficar aí, né, para sofrer a condenação junto com o mundo. Então, nós estamos falando dessa organização da qual Cristo é o cabeça. E Deus, então, designou a igreja, essa igreja, verdadeira igreja do Senhor. Não é a nossa igreja, ou a igreja A, ou a B, ou a C. Não é denominação nenhuma. É o corpo místico, espiritual de Cristo, né? A noiva do Cordeiro. Ele designou para ser a expressão plena de Cristo. Então, nós somos embaixadores de Cristo nesta terra. Por isso que o nosso testemunho, ele é extremamente importante. Nós somos luz, e como luz devemos andar, como o apóstolo diz, como filhos da luz, brilhando, resplandecendo como luzeiros nas trevas deste mundo, né? Aí nós vamos estar demonstrando o poder de Deus na igreja. E o Senhor Jesus mesmo disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, né? Quando Jesus estava falando, ele falava para Pedro. Pedro era a pessoa que depois ele ficou como responsável pela igreja. O primeiro pastor da igreja foi Pedro, né? Então, o Senhor Jesus usa o nome de Pedro para simbolizar toda a igreja do Senhor. E ele diz que a pedra, esta pedra que não era Pedro, né? Até há uma certa confusão aqui por causa da raiz do nome, mas a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram,
é o Senhor Jesus. E sobre ela está edificada a igreja do Senhor. A igreja não está edificada sobre Pedro, nem sobre nenhum apóstolo, nem sobre nenhum pastor, nenhum reverendo, nenhum homem. A igreja está edificada na rocha que é Cristo, o Senhor Jesus, né? E por isso o inferno não prevalecerá contra a igreja. O inferno não vai cantar vitória, né, contra a igreja. Ainda que as pessoas que estão levando o nome igreja não estejam dando um bom testemunho, não estejam coerentes com a sua fé, não estejam coerentes com o evangelho. Não importa, Satanás não terá poder para subjugar a igreja. Leis podem ser criadas para parar a igreja. Decretos podem ser expedidos para impedir que a igreja esteja levando a palavra. Mas as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja é cada um de nós. Não há como prender a igreja do Senhor, porque assim como muitos já tentaram, e em muitos países ainda é assim, né? Nós sabemos que na China, por exemplo, os cristãos são perseguidos por servirem a Deus, mas o inferno tenta, mas ele se levanta para cair, porque ele já está derrotado, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz do Calvário aparentemente parecia uma derrota, porque Jesus morreu. Ora, como que você não é o filho de Deus, né? Que ele disse lá para Jesus. Se você for o filho de Deus, lança aí para baixo aí, que os anjos vão te sustentar, você não precisa ter medo. O ladrão lá na cruz, o ladrão, que a gente costuma dizer, o mau ladrão, né? Ele disse, salva-te a ti mesmo e salva-te a nós também. E as pessoas continuam dizendo isso para nós como igreja, né? Ué, se você é de Deus, por que vocês não resolvem os problemas do mundo? Por que vocês não oram por todo mundo e para tudo? Né? O vírus para. A igreja está orando e está parando sim, para quem não sabe das coisas, né? Muitos têm sido curados. Vocês pensam que é apenas por acaso ou pela sabedoria humana que descobre um remédio aqui, descobre um ali e consegue? É porque Deus está dando esse poder, porque se o Senhor não permitisse, ninguém descobria causa nenhuma e não descobria também remédio para curar. Mas o Senhor tem dado inteligência para pessoas que, ainda que elas não reconheçam, mas tem muitos que reconhecem, servos de Deus que estão trabalhando arduamente, que estão dando até a sua vida, né, para que esse mal seja tratado. Mas Deus está dando graça e está dando oportunidade de arrependimento. É um sinal para que todos se arrependam. E a gente sabe, né, que é Deus que está agindo. E é pela oração da igreja, a situação está sendo mudada, a situação está sendo revertida. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o que nós, servos de Deus, precisamos fazer? Adorar a Deus. E não lamentar, e não ficar assim, meu Deus, já morreu tanta gente. Todos os dias morrem tantas pessoas, milhares de pessoas no mundo, todos os dias morrem. E a nossa preocupação deve ser, e que triste, essas pessoas estão morrendo sem conhecer a Deus. Mas não ficar apavorados, meu Deus, morreu mais 100, morreu mais 1000, ai meu Deus do céu, e agora? Vai acabar o mundo, né? Deus sabe todas as coisas, e a Bíblia fala sobre isso, que o agir de Deus em favor do crente é né? Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E a Bíblia diz que todas as vezes nós vamos ver essa diferença. E mesmo nessa crise agora, Deus está mostrando a diferença entre aqueles que servem a Ele e aqueles que não servem. Mas nós queremos orar e queremos interceder em favor daqueles que não conhecem a Deus, para que a morte não os apanhe antes que eles tenham a sua vida espiritual resolvida, antes que eles consigam enxergar a luz, que é o Senhor Jesus, que está brilhando em cada coração, né? Então, que o Senhor Jesus abençoe cada vida, cada coração, que nos dê essa compreensão das dádivas da salvação, que o Senhor tem nos dado e que nós temos o prazer de anunciar para que muitas pessoas sejam alcançadas também, né? E que muitos venham a glorificar a Deus, porque esse é o propósito do agir de Deus, para a glória de Deus, para a exaltação do Senhor Jesus, porque só Ele
é merecedor. Só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, né? Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Agradecemos a oportunidade. Vamos estar orando aqui nesse momento, agradecendo ao Senhor por essa grandiosa bênção. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, ó Senhor, que cada coração, Senhor Deus, que foi alcançado nessa hora em que nós estamos anunciando a Tua palavra, ele seja transformado. Ó Senhor Deus, e se ele já sofreu essa transformação de aceitar a Ti como Senhor e Salvador, que ele tenha certeza de que ele é um filho, um eleito do Senhor, e que ele está debaixo da Tua proteção, como diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que ele descanse debaixo das Tuas asas poderosas. Que cada servo do Senhor tenha certeza de que Deus está cuidando, está livrando as nossas vidas. Ó Senhor Deus, e que o Senhor abençoe cada um que ainda não conhece a Ti. Que a luz do Evangelho possa brilhar nos corações e que as vidas sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.